Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um outro plugin que eu instalei para fazer algo que é muito comum na impressão 3D, que é fazer engrenagens de variados tipos. Então, sempre que a gente precisar acoplar movimentos de rotação, ou quero fazer um movimento de rotação virar um movimento linear, a gente vai precisar de engrenagens, ou a gente pode utilizar engrenagens, e tem plugins que permitem que a gente faça isso com maior facilidade. Então, por exemplo, eu peguei um plugin aqui, e eu depois, mais uma vez, passo para vocês a lista de plugins para vocês fazerem download. Eu tenho vários parâmetros para selecionar para fazer a minha engrenagem. Eu não vou detalhar todos eles, principalmente porque eu não sei todos eles. Existem vários detalhes super importantes na hora de fazer uma engrenagem com perfeição, mas nesse caso a gente não está querendo fazer a engrenagem com uma perfeição absoluta. Ou seja, a gente não quer fazer ela nos mínimos detalhes, a gente quer algo funcional. Então é um pouco diferente a proposta. Então, para isso, a gente vai poder usar esses plugins e usar eles de uma forma um pouco mais superficial. O que é importante a gente lembrar, na hora de fazer uma impressão 3D, a quantidade de dentes é importante para a gente. Então, isso aqui vai ser um parâmetro, claro, que a gente vai ter que lidar bastante. E também o raio dessa engrenagem. Então, tanto os parâmetros importantes, por enquanto, que eu vou frisar agora, são o número de dentes, o raio, o ângulo de pressão. Eu não vou falar isso agora, talvez no próximo vídeo eu entre em mais detalhes, mas no fundo, tipicamente na impressora a gente usa 20 ou 25, isso vai depender da impressão, mas acho que 25 está um bom ângulo. Só para falar, quanto maior esse ângulo, mais triangular é o dente, mas isso é bom de certa forma, que fica mais fácil de imprimir, tem essa facilidade. Só que tem um outro problema, ela fica um pouco menos eficiente na hora de transferir esse torque, e é um pouco mais ruidoso, é um pouco mais, o ajuste não é tão bom assim quanto maior for o ângulo. Então, no nosso caso, na impressão 3D, a gente não vai se preocupar tanto, a gente pode usar 25 ou 20, mas lembra, e é bom frisar, que uma vez selecionado esse ângulo, todas as engrenagens têm que ter o mesmo ângulo, senão elas não se acoplam. Então, o ângulo de pressão eu vou deixar aqui 25, não vou falar nisso, o diâmetro não vai ter, a gente não vai se preocupar com esse por enquanto. Aqui eu posso selecionar se eu quero só a engrenagem, ou só o REC, ou os dois. Mais para frente eu deixo isso mais claro o que significa. A espessura, por enquanto, eu vou deixar 0, mas é bom também frisar que a gente pode controlar a espessura, e existe uma relação razoável na impressão 3D entre a distância entre os dentes e a espessura, para ficar um dente robusto e essa engrenagem funcionar bem. Mas, por enquanto, só quero ver o resultado. Então, eu vou usar uma engrenagem com 10, um raio de 10, vou dar OK, e aqui então eu tenho a nossa engrenagem. Se eu olhar ao redor dela, eu fiz uma engrenagem bidimensional, ou seja, só um plano. Se eu quiser fazer essa engrenagem ganhar uma certa espessura, no fundo o que eu preciso fazer é desagrupar ela. Ela aqui é um grupo, uma componente, eu vou ter que clicar com o botão direita e explodir essa componente. Agora sim eu posso selecionar o plano e aumentar a espessura dessa engrenagem. Então, isso é uma forma. Outra, o próprio plugin já permite você selecionar o valor da engrenagem. Aqui eu só estou mostrando um jeito de fazer isso. Então, com esse plugin, a gente começa a fazer engrenagens. Eu vou dar exemplos rápidos usando o mesmo plugin. Eu poderia fazer uma engrenagem e, além da engrenagem, também colocar um rack, ou seja, um rack vai ser algo que vai transferir o movimento de rotação da engrenagem para um movimento linear. Eu vou seguir os mesmos parâmetros de antes. Quando eu der OK, eu tenho agora a engrenagem e o rack. Ou seja, se essa engrenagem girar, esse rack se movimenta. Então, com isso, a gente já pode agora fazer algum mecanismo onde eu tenho essas transferências dos movimentos. Por exemplo, se eu quisesse também editar essa engrenagem sem ter que fazer aquela função de explodir e botar ela num plano, ou seja, ela de um jeito mais fácil de mexer, eu posso também dar duplo clique e com isso agora eu posso editar esse objeto. Quando eu sair, eu volto a ver a tela toda. Por exemplo, se eu desse duplo clique aqui, a engrenagem some, posso aumentar a espessura quanto eu quiser. Quando eu voltar, estão os dois objetos. Então, isso são alternativas para fazer engrenagens, para fazer transferência de movimentos lineares. Lembrando que eu quero fazer nessa engrenagem um furo central. Então, eu poderia vir por baixo dela, porque por baixo eu tenho acesso ao ponto central do eixo. Eu posso fazer um furo central
onde, mais uma vez, eu posso, apertando letra P, eu vou puxar ele até em cima e com isso eu crio uma engrenagem com furo central. Mas, novamente, vou apagar tudo, mostrando que essa extensão faz isso para a gente poderia selecionar um diâmetro aqui, por exemplo, de 5. Eu vou botar isso aqui um diâmetro de 1, só para vocês verem o que significa. É como se fosse uma chavezinha que poderia ser entrada aqui para girar essa engrenagem. Ou seja, em vez de só um círculo, eu tenho um dente que vai permitir eu encaixar algo ali que possa girar. Então é como se fosse uma extensão de uma chave. E a gente pode depois, claro, controlar isso, movendo, apertando a tecla M. Posso aumentar ou diminuir. Mas, mais uma vez, tudo isso é bom sempre ser feito selecionando a extensão e selecionando esses parâmetros. Vale a pena frisar, então, mais uma vez, que para fazer engrenagens casadas, essa razão, o número de dentes com o raio, tem que ser uma razão determinada. Então, se eu quero fazer uma engrenagem maior de 20, com 20 dentes, eu tenho que fazer uma engrenagem com o raio dela de 20. Eu não vou fazer com o hack, só para mostrar para vocês. Dando OK. Perdão, eu fiz só o hack. Deixa eu fazer de novo. Eu quero só a engrenagem. Então, agora está aqui minha engrenagem. Como é uma componente, ela não está encostando, ou seja, ela não está fazendo pontos de encontro entre os objetos de forma que eu possa mover ela individualmente. E como essa é uma engrenagem de 10 e outra de 20, eu terei que mover ela para o lado de raio, né, 10 e 20. Se eu mover ela para o lado 30, ela está bem casada, só que, claro, não nessa posição. Eu vou girar ela um pouquinho só para a gente conseguir ver que ela está bem casada. Então, se eu girar um ângulo determinado, eu posso ver que, de fato, essa é uma engrenagem bem feita, essa distância entre centros está bem determinada. Isso é uma coisa boa para fazer, ou seja, então, é sempre bom prestar atenção a essa razão. Essa aqui é uma razão 2:1, ou seja, tem um raio de uma de 20, outra de 10. E um último detalhe, eu não vou fazer aqui, mas é sempre bom adicionar um dente a mais. Em vez de fazer 10 e 20, seria bom fazer uma engrenagem aqui com 21 dentes. O porquê isso? Porque se eu faço 10 e 20, os dentes estão sempre casados. Essa aqui dá uma volta, essa aqui dá meia volta. Então vai ter sempre a mesma fricção entre todos os dentes da engrenagem. Então é bom tentar evitar isso. E se você faz uma razão, por exemplo, uma engrenagem de 10 e outra de 21, a gente vai ter que dar a volta completa na engrenagem e torna esse processo muito mais homogêneo. Então são detalhes de construção de engrenagem. Eu definitivamente conheço pouquíssimo disso, mas vale a pena aprender um pouco mais. Quem quiser referências, eu posso passar algumas referências sobre formas de fazer as engrenagens melhores. Então, com isso, eu chego ao fim dessa aula, lembrando que depois eu passo para todos os plugins que eu estou utilizando.